Olá, amados irmãos, bom dia. Hoje trago mais uma mensagem do Arcanjo Rafael para desfragmentar mais esta história que traz para todos o que, no fundo, nós precisamos saber. A história é aqui. Passo ao Arcanjo Rafael a palavra e aqui vai. Meus amados guerreiros da luz, a verdade ressoa com todos. É verdade, meus amores, que eu disse que era o final da história, mas para que não haja mais entraves temos que ir mais fundo. O entrave é o aperto que vós provocaram a irmãos sobre a intenção espiritual que é o gozo. O gozo é a intenção de gozar com a espiritualidade do irmão ou irmão e depois, como vós dizem, não se perdoar. Digamos que o arrependimento não é a criação mais poderosa em amor incondicional, porque traz uma intenção de julgamento para vós. Então não posso dizer que o arrependimento seja a egrégora de luz sob a intenção do Criador, porque criam pena também em vós e os irmãos também, sobre a história que aconteceu. Meus amados, esta história que contei são dois canais que ressoam com 28 e por vezes são 26. Mas porquê? Porque os canais têm a intenção de engano sobre a espiritualidade de um irmão com a crença limitante e disse assim, que o irmão em amor incondicional não se pode voltar para ele ou para ela, com a intenção da mesma intenção. Porquê? Porque acredita que não deva fazer o mal. Eu disse assim, a verdade é esta, quero que não julguem, amados irmãos, quero que usem a espada do meu amado Arcanjo Miguel, com o poder do corta. Usem a espada assim, se amarem com o julgamento. Quero que saibam que no canal, eu disse assim, da senhora, há um esquema montado que tem a intenção de 8, como vós dizem, médiuns, que supostamente usam o seu poder, dons, contra o todo. Ora, meus amados, isso, como vós dizem, é impossível. Porque quando um médium usa dons contra o todo, o dom não funciona. Ou seja, eles já perderam os dons há cerca de 2 anos e insistem com a mentira perante esta senhora que tem dons. Mas não entendem que o poder da história é que tudo o que fizeram foi a colheita para não fazer perder os dons dos outros. E esta é que é boa e grande. E grande porque vos deixa nervosos, porque vós fazem o mesmo. E como fazem vós o mesmo? Meus amores, meu amor, dizendo que aquele ser divino não deva ter dons, por exemplo, porque não é merecedor, não é digno. A intenção é que para ela e para eles são 8, são 3 senhoras e disse assim, com uma conta enganosa também sobre este conceito, 3 senhoras e 5 senhoras, com uma conta também enganosa dizendo que são 9 com a intenção de engano sobre a mente. Criam uma intenção psíquica
que abrange a mente, segundo eles. Se juntam em equipa divina de 8 mais ela, e por vezes o marido também. Ela tem um marido? Tem sim. Fazem um propósito de uma intenção, digamos, espiritual, que tem a intenção de apagar a mente divina do outro ou outra irmã que sozinha está, ou sozinho está. Pensam eles. Na intenção do Criador, ela quer uma coisa que é a paz. Mas sabe de vibração? Sabe. Mas a intenção é que não consegue entender que ela deixou de estudar e não medita. Nada, irmãos e irmãs. Eu digo que sim. Eu quero que não julguem. Disse agora para entenderem esse amor. Então passo já a dizer que, na intenção da história, eles criam um suposto bloqueio mental para que o médium não possa saber coisas dela. E disse assim, e claro, da família e deles também. A verdade é essa. Ela é uma senhora, como vós dizem, nova e muito charmosa e bonita, com uma intenção por detrás para os homens. Mas também tem a história ao contrário com o marido, para cativar senhoras, onde, com intenções também de encantos, por vezes fazem a intenção do poder do apaixonado. Ou seja, a crença limitante que vibra neles é que os dons podem ser usados contra o todo. Na nova era, isso, meus amados, é possível? Eu vos digo assim, não, meus amores. Um dom divino, ouçam a palavra divino. Os dons são divinos. É a mesma coisa que vós serem o eu superior aí, usando o seu amor incondicional. Assim sendo, a verdade é essa. A verdade é essa. Continuando, ela se esconde atrás de trabalhadores da luz, fingindo que é outra divindade. Meus amados, eu não vou dizer o nome desta intenção. Vos garanto que tudo tem um poder que vai além, porque há uma história de venda à intenção de chamariz. Chamariz é oferecerem algo em troca, por exemplo, da intenção da criação, da intenção divina espiritual, como por exemplo meditações. Vou dar um exemplo, onde a divindade, para ele e para ela, são novos inexperientes e eles são uma intenção da era de peixes, tentando, e disse assim, tentando enganar espiritualistas. E disse assim, meus amores, a história é grande porque ressoa em todos os canais com a intenção de aprendizado sobre a meditação. E disse assim, porque criaram que se eles não meditam é mais fácil para eles porque sabem que vibram energias negativas sobre a intenção do Criador de terem aquilo que querem porque eles meditam e os outros não. Lançaram uma propaganda de não haver meditação até ao poder do portal do 11, no mês que vem. Muitos irmãos já se andaram com a intriga à procura de quem é.
Se vós desconfiam, eu não digo nada. Eu disse ontem para vós amarem, entender que não podem julgar. Quando vós estão a olhar para imagens, ficam a desconfiar do irmão ou irmã. Logo, na frente, será assim. E claro, desconfiam e ficam a entender se ali há um chat, também andaram a procurar irmãos e irmãs esta história. Vós têm que aprender a lição do controlo outra vez. Querem controlar quem fez isto? Então vós não aprenderam a lição. Eu disse ontem para vós entenderem a mensagem, para se libertarem. Quem se alinha ao controlo, com uma intenção eu entro no chat e ninguém sabe o que eu sei e fico a ver o que é isto, com uma intenção de espia, aconteceu, eu digo que sim. Tem que aprender que depois volta para trás. Já se arrependeram? Eu digo que sim. Tem que aprender a não controlar, a não criar a espia com uma intenção negativa, desconfiando dos irmãos e acusando, talvez, em pensamento e consciência, que aquele ou aquela são aqueles que eu falo. Meus amores, a missão aqui continua, vós é que sabem. Depois, não se admirem. E disse assim: meus amores, continuando, não se julguem, não julguem, apenas seja um amor incondicional. É a nova era. Quem desconfia irá atrair a desconfiança. É o que tenho a dizer. Vou continuar com a missão. Eles se escondem atrás de muitos irmãos, com uma intenção que são vários, sem ser. Há uma mentira que se propaga por toda a intenção espiritual do Brasil agora, porque criaram um evento tão poderoso que tem o poder, e disse, do Natal, que querem eles vender intenções espirituais dos outros, com engano para serem ricos. Ora, isto já está no aprendizado. Quero que não julguem, ouçam-me e usem a espada do Arcanjo Miguel, meus amores. Com o corta, 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 corta. Usem a espada, meus amados irmãos e irmãs. O protocolo é: o presente chamariz de Natal que lhe oferecem é, digamos, uma intenção de estética do corpo, grátis. Essa intenção ressoa muito mal convosco, porque eles prometem uma intenção e disse assim, com a promessa, e depois não dão aquilo que é, e ainda vos dizem que vós têm aquela intenção por pagar. Esta é forte, ou seja, uma empresa de estética também anda nesta história. Os estéticos têm que aprender a lição a não enganar o irmão ou a irmã com a intenção. E disse assim: dentista. Os dentistas têm que aprender a lição a tratar os dentes todos de uma vez. E disse assim: criaram a intenção de arranjar um dente de cada vez, com uma mentira. Logo, os dentistas têm de ter a intenção de que, no fundo, isso vai cair, e já está a cair em muitos, que é arranjar um dente de cada vez para ganharem dinheiro, e também a intenção de quem quer ver. Porque a verdade é os olhos. Aqueles que querem ter óculos é a mesma coisa. É verdade que vós ressoam não saber o nome da intenção do médico dos olhos. O oftalmologista é uma intenção que ressoa
vós não conhecerem bem, mas a verdade é que ressoa com os ouvidos, o auricular. Mas não interessa, porque na verdade o otorrino é aquela palavra que vós querem entender dos ouvidos, mas que tem uma palavra poderosa que ressoa com otorrino, mas que ressoa com engano. Porquê? Porque esta empresa ressoa com todos estes eventos que aqui disse, e muito mais, com a pele, com o cabelo, massagens. É verdade que tem o poder dos olhos, muito, com a história dos papos, ou com a intenção de olheiras nos olhos, intenções de medicamentos com preços exorbitantes, com uma intenção de cura praticamente rápida, e depois aquilo está feito. Está? Não. Eles dizem depois, olhe, venha cá buscar mais. A missão ainda não começou praticamente. Você não entendeu. Entendeu sim, só que a mentira paira na intenção das câmaras falsas que eles têm, para que vós se sintam seguros. A verdade é que quem ama, e disse assim, e não vibra, tem a intenção daquela história e não ressoa mal porque acha bem e concorda, porque tem uma intenção de cura, e tem. Mas as clínicas de estética, vós não entendem porque é que no fundo existem assim e ninguém faz nada. Eu vos digo que sim, só que eles, como vós dizem, aldrabam o sistema. Como? Com a intenção de não passarem fatura. Logo, assim não têm provas, e disse assim, na intenção do cliente, que fizeram tal evento, caso corra mal. Porque já aconteceu correr muito mal e depois eu disse assim, vão a tribunal e nada acontece. Mas a verdade é que eles ressoam muito medo da história que é essa, e também a história do livro de reclamações, que é um engano, embuste, que os Estados, governos já estão a ver, que é a falsificação do livro com um número igual. O número é o mesmo, sim, um número de série, porque fazem algo que é, retiram a capa velha e trocam a capa, porque na capa está um número de série. O truque depois é propagado e todos, no fundo, já sabem que isso é assim. Logo o governo também já sabe. Por isso, os registros de queixas estão a passar para o poder da internet. E aí, o bloqueio, há intenções poderosas já na frente de não haver uma reclamação para prejudicar a loja, por exemplo, ou a clínica. Esta história da clínica é que há 16 médicos que têm um poder que não querem saber porque têm uma intenção de riqueza, e disse assim, como vós dizem, à pala do irmão ou da irmã, que por vezes não têm dinheiros e eles e elas não querem saber. Só querem é, ele quis, agora tem que pagar. Como? Com a intenção da queixa judicial com um truque, que é a mentira. Mas como é que se vai pagar se não existe a fatura? Ora, o contrário já aconteceu. Depois dizem, bom, você não pode vir cá mais. E já aconteceu, sim, não posso. Isto é uma clínica. Então eu venho cá amanhã. Quero ser atendido se não faço queixa. Então vamos lá ver. Diz o médico, diz. Logo, no outro dia está lá e quem está lá é a secretária ou secretário e diz, você não pode ser atendido, então quero apresentar queixa. Vou chamar aqui
A polícia. Está bem, vou falar com o médico. É atendido? Eu digo que sim. Paga? Não. Nada. Disse assim. E ele ou ela já aconteceu. Agora você vai me tratar até eu me apetecer. Porque senão chamo a polícia porque estou a gravar tudo no meu celular. Para você aprender a não mentir. Porque já me disse que o tratamento demora tanto tempo e tenho aqui gravado. Você pensa que eu sou o quê? Ora, estas energias são de baixa vibração, do aprendizado ao contrário. Não quero que julguem. Quero que entendam que por detrás desta história está a grande história que é a intenção da voz. É a cura da garganta, pois há lá 2 médicos que têm um protocolo de estragar mais as gargantas que aquilo que as curam, com uma intenção de operação. Já disse assim, as cordas vocais dos amados sofrem muito, pois já está no aprendizado agora, na intenção do desencarne. Meus amados, não podem andar a brincar com a espiritualidade e não terem o retorno. Foi 2 anos intensos de intenções de encontrar quem fosse, digamos, meiguinho, inocente, para ir retirar a intenção do trabalho poderoso holístico para vender. Porque se vende bem, porque vós são fáceis de vender. É assim que eles criam. E claro, fáceis de enganar. Não julguem, amados. Usem a espada. Com o corta. Com o corta. A parte do corta é o corta muitas vezes. Amem cortar as energias negativas das intenções, meus amados irmãos. A intenção do chakra da garganta é a pior das intenções que eles propagam. Porquê? Porque vendem uma intenção de voz. Para quê? Para ter uma voz mais bonita? Não. Para que possam ter o poder da mentoria total do canal. Querem ter a voz, e disse assim, a voz do trabalhador da luz. Como? Tentando roubar o canal por inteiro com a intenção de password para que nunca mais tenham o canal. Já aconteceu? Não. Mas querem ter canais. Quais? Este do meu amado João Marques? Não, porque é pequeno. Querem outros canais que ressoam com, e disse, roubos de outras vidas que os meus amados trabalhadores da luz não entendem que não podem criar a intenção de roubo. Também, o roubo é a voz de Deus. Roubam a mentoria total com a intenção na frente. Não agora, amados, ainda não aconteceu, mas não vai acontecer, porque a linha do tempo mudou agora. Vão ter o aprendizado de não terem mais nada, porque criam assim dos irmãos e irmãs. Meus amores, a verdade vai mais longe, porque a voz ressoa com que, no fundo, eles queiram que vós fiquem presos à intenção da preocupação que têm uma dívida poderosa estética para pagar, com uma intenção de mentira sobre a intenção da escrita no WhatsApp, por exemplo, ou Telegram, ou em voz. Eles têm isto tudo muito bem treinado. Não julguem, amados. Corta. Usem o corta. A verdade da voz ressoa muito, mas muito com eles. A intenção é mesmo, e disse assim, ouçam bem, sem julgar. Quem se portar mal, eles têm intenções de tirar a vida a quem se porta mal. A verdade é que dizem isso, porque têm medo das ameaças.
Então ameaçam muitas vezes, não julguem, amados, muitas vezes cortar a garganta ao irmão para não falar, ou à irmã, e intencionar fazê-lo ou fazê-la desaparecer porque é apenas um espiritualista comum e ninguém dá conta dele ou dela. Ou seja, fazem-nos desaparecer assim, com a ideia do enterro em um bosque, para que ninguém nunca mais saiba dele ou dela. Não julguem, amados. Não julguem. A história da garganta é essa. É a ameaça que te corta a garganta em pensamento. Portas-te mal, então vais ter aquilo que eu sou. O meu amado João sabe quem é. Este canal tem uma intenção de previsões e as divindades que participam até gostam. E disse assim, mas muitas já foram enganadas e permanecem lá para aprenderem a não enganar. A verdade é que este canal tem uma intenção de 13.000 inscritos. E eu sei que vós agora dizem, Arcanjo, eu vi, mas não quero ver. Mas a curiosidade sobre a intenção é poderosa. É uma intenção poderosa sobre um canal que se ama ter intenções de canais poderosos com cerca de 90.000 inscritos. Esta é que é a grande revelação. Meus amores, o outro senhor tem um canal parecido a este, mas vós pensam que são canais com intenções de 200.000 inscritos, mas não. Meus amores, e o outro senhor tem 38.000 inscritos. E disse assim, mas este senhor só procura amor. Procura encontrar de novo o caminho que iniciou, porque quem vai ao canal dele ressoa muito bem. Com ela, não tanto, porque ela mente. Ele sabe de espiritualidade. É um senhor que, se vós vissem, ele no fundo precisa do quê? Amor. Ela não precisa de desamor. Ele quer encontrar o caminho para ter a bênção no fundo que procura, porque ele, se recebia mensagens e tinha intenções de canalização, ele se bloqueou, mas é porque ele não medita. E este é que é o truque. E porquê? Porque quando vós se limpam, o vosso canal de luz fica limpo de novo, aura, centelha divina, corpos etéricos, o vosso espírito, a intenção da alma fica limpa no tempo e espaço da vossa encarnação e a intuição retorna. Ele só tem que entender que tem energias poderosas, que tem que fazer, por exemplo, uma terapia de um mês inteiro de meditações todos os dias e de entregas e volta novamente a ter a intuição, como a tinha. Mas a intenção de engano é porque está magoado com as coisas e disse assim que ele próprio criou e não aceita que é o Criador. Criou uma intenção de espias para verem onde há dinheiro para ele poder usar, com 8 médiuns também a tapar a visão dos médiuns. Como ele pensa, logo, os médiuns não têm intuição há cerca de 3 anos e ele também há mais. Eu digo que há cerca de 4 anos que ele não consegue entender porque não retorna a ser quem é. Ele julga trabalhadores da luz, julga seres de luz, julga mensagens, acusa-nos de tudo ser o que é, de não ter
o seu amor de retorno. Logo cancela e diga assim os amores dos outros. Logo o amor dele ainda mais poderoso é. Mas a verdade é que ele também se ama. É ao contrário, ele dá muito também. E esta é que é dele. Ele tem as duas faces. Ele anda a encontrar quem é. Não julguem. Ele só precisa do quê? De alguém como o meu amado João a dar-lhe um poder, por exemplo, de um curso inteiro para ele vender. Se o meu amado João canaliza e tem um poder tão poderoso a construir mesas, pode construir a mesa do eu superior de cada um. E esta é que é poderosa, porque o meu amado João tem a mesa de Moisés, a pedido do próprio. Pode construir a minha mesa, se eu pedir, a mesa dos 7 arcanjos juntos ou separados, ou dos 7 Choãs, e disse assim, mas contanto o mestre, contanto o arquétipo, é escolher qual o arquétipo que querem para vós desenvolver, evoluir, e por exemplo escolhem, e disse assim, a mesa divina de Shiva, o olho de Shiva. Mas por exemplo, a mestra Adélfia com o olho grego é muito poderoso. Eu digo assim, é uma criação também, é um dom, é um arquétipo, é o olho que vê tudo da Grécia antiga, da prosperidade. É um poder muito grande, é o olho grego, mas há mais olhos, e vós se riem com a palavra olhos. A verdade é que há o olho de Odin, sim, do deus Odin também, é muito poderoso também. O olho de Zeus também é muito poderoso. Há mais olhos, o olho de Osíris é outro, de Horus também, porque Horus se confunde com Osíris. Horus é outro deus e está encarnado nesta dimensão, sim, mas não é o meu amado João. Quem é Horus? A grande revelação é que é um ator também muito amado, que se faz presente também numa intenção que vós já viram, que é os deuses do Egito, que temos a mensagem no canal. Meus amados, a grande egrégora aqui é controlo que eu disse assim, e ela proporcionaram em praticamente todos os canais, e disse assim, de espiritualidade com a intenção de espia e de ver se retiram o poder do trabalho do espiritualista em prol deles. Eles estão no processo de desencarne. Esta senhora e o marido, e disse assim, têm um poder muito grande por causa da empresa de estética, onde praticamente todos, e disse praticamente, mudando a linha do tempo, para que todos os médicos que lá estão e aqueles que vão, por vezes lá, substituir com a intenção de engano sobre a intenção espiritual, estão todos no aprendizado e 3 estão no processo de desencarne. Meus amados, não julguem. Esta missão é muito importante para que vós não caiam na armadilha de não se amarem. Quem ouve as mensagens e entende da Era de Ouro, meus amores, não vibra baixo. Não pesquisem, eu não disse isso. Eu disse, tenham atenção a quem vão olhar, se não querem ser olhados. Quero que entendam que quando vão ser olhados para lá, depois são olhados com a intenção de espia. Meus amores, vos deixo com mais esta mensagem. E se for
necessário, trago mais mensagens sobre o controlo que se propaga sobre a intenção dos trabalhadores da luz para não aprenderem a controlar quem controla o controlo ao contrário, para aprenderem a não controlar os próprios, e disse assim, chats deles e dos outros, com a história que não se pode colocar lá nada espiritual dos outros canais. Isso é uma criação que disseram que somos nós. É falso. É mentira. Claro. E disse com o claro, com o brilho do claro, com a transparência. Porque a verdade é que os canais são livres de colocar lá o que querem. E disse assim, tudo o que querem. Meus amores, sejam a bênção divina do poder da intenção do Criador de terem o amor da história que é. Meus amados, não julguem. Usem a espada muitas vezes com o poder do corta, que sei que há irmãos que a usam e resulta muito bem porque, como vós dizem, é muito prático usarem este comando de luz tão rápido, com tantas intenções de comando de luz de corta. Usem a espada do Arcanjo Miguel ou a minha, mas não se confundam com o poder da intenção da espada. Porquê? Porque a espada tem o poder do arquétipo. Do meu arquétipo, eu vou dizer que sim. A minha espada tem o poder da cura. Ou seja, vós evoluem o arquétipo da cura. Na intenção da espada do Arcanjo Miguel, vós evoluem o arquétipo do corte, para não terem energias negativas no poder da vossa intenção. Então, confiem, porque esta será uma missão que é divulgar os arquétipos dos arcanjos e seus mantos divinos. Meus amores, vos deixo agora com o poder divino da ascensão planetária. As próximas missões são o evento e o flash solar e o propósito dos 3 dias de escuridão e o poder de Nibiru, que já dissemos que é a estrela de Belém e sempre foi. Meus amores, gratidão imensa, gratidão profunda por vós se amarem tanto.